Você acha que conhece a dor da traição até ver o trabalho da sua vida inteira ser erguido em concreto e aço no centro da cidade, com o nome de outra pessoa gravado na placa de ouro. Eu dediquei 12 anos da minha sanidade para construir um império para o homem que eu chamava de mestre, apenas para descobrir que eu era apenas o degrau que ele precisava pisar para alcançar a glória. Mas quando as luzes daquele edifício se acenderem na noite de inauguração, o mundo inteiro vai ver a fundação podre desmoronar ao vivo. Eu entrei no escritório do grande arquiteto Vitor Lacerda quando eu tinha apenas 21 anos, ingênuo, faminto por conhecimento e desesperado pela aprovação daquele que era a maior lenda viva da arquitetura nacional. Para mim, ele não era apenas um chefe, ele era o pai profissional que eu nunca tive, o gênio que eu idolatrava. A dinâmica tóxica começou de forma tão sutil que eu a confundia com uma mentoria rigorosa e exclusiva. Ele me dava os projetos mais complexos, os prazos mais desumanos, e eu aceitava tudo sorrindo, sentindo-me honrado pela confiança. Lembro-me de uma véspera de Natal. O escritório estava completamente vazio, as luzes da cidade piscavam lá fora, e eu estava debruçado sobre uma maquete estrutural há 48 horas seguidas, com os dedos cortados de estilete e os olhos ardendo pela falta de sono. Vitor entrou na sala cheirando a charuto e uísque caro, colocou a mão no meu ombro com firmeza e disse que eu era o único em quem ele podia confiar, que nós éramos uma mente só trabalhando pela arte. Eu não percebi que ser uma mente só significava que ele drenaria todas as minhas ideias brilhantes e colocaria apenas a assinatura dele no final de cada folha. Eu vivia de migalhas de elogios, acreditando que um dia ele cumpriria a promessa de me fazer sócio e reconheceria o meu sacrifício perante o mundo. O primeiro sinal de que eu estava alimentando um monstro aconteceu há 5 anos, durante o concurso internacional para o Museu de Arte Contemporânea. Eu desenhei cada curva daquele prédio, calculei cada viga de sustentação, derramei a minha alma naquelas plantas durante meses a fio. Quando recebemos a notícia de que havíamos ganhado o primeiro lugar, meu coração quase rasgou o peito de tanta alegria, eu finalmente seria reconhecido. Mas na semana da viagem para a premiação em Paris, Vitor me chamou na sala dele com uma expressão pesada. Ele suspirou, fingindo uma tristeza profunda, e disse que o comitê tinha cortado os fundos e só havia passagem e hospedagem para o arquiteto principal. Eu assistia à cerimônia de premiação pela internet, sozinho no meu apartamento minúsculo, comendo macarrão instantâneo. Vitor subiu ao palco sob aplausos ensurdecedores, segurou o troféu de cristal e fez um discurso de 10 minutos sobre a genialidade solitária dele, sobre as noites em claro que ele supostamente passou desenhando. Ele não mencionou meu nome uma única vez, nem sequer como assistente júnior. Quando ele voltou e eu o confrontei com lágrimas nos olhos, ele usou aquela voz mansa, aveludada e paternal. Ele disse que a fama prematura destruiria a minha carreira e inflaria o meu ego, que ele estava absorvendo a pressão da mídia para me proteger dos abutres do mercado, e que o nosso segredo era muito mais valioso do que o aplauso de estranhos. E eu, como um tolo cego pela lealdade e pela carência, acreditei em cada palavra venenosa e acabei pedindo desculpas por ter duvidado dele. O fundo do poço chegou no dia em que finalizamos o projeto ápice, a nova torre comercial bilionária que redefiniria o horizonte da nossa cidade. Foram 3 anos de trabalho ininterrupto, 3 anos sem dormir direito, sem ver minha família, negligenciando a minha própria saúde até o ponto de desmaiar de exaustão no banheiro do escritório. Aquele projeto era minha obra-prima absoluta, o passaporte definitivo para minha sonhada e prometida sociedade. Na manhã em que apresentaríamos o projeto final aos investidores, cheguei ao prédio com o peito estufado de orgulho, segurando a pasta com os laudos técnicos finais. Quando passei meu crachá na catraca, a luz piscou em vermelho com um bip seco. Acesso negado. Tentei de novo. E de novo. O segurança, que me conhecia há uma década, desviou o olhar para o chão e sussurrou que o meu acesso havia sido revogado de madrugada por ordem direta da diretoria. Uma pedra de gelo desceu pelo meu estômago. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente enquanto eu ignorava o segurança e corria desesperado pelas escadas de emergência até o 20º andar. Eu empurrei as pesadas portas de vidro da sala de reuniões e a cena que eu vi fez o ar ser arrancado violentamente dos meus pulmões. Vitor estava de pé na cabeceira da mesa longa, brindando com champanhe com os investidores internacionais, e ao lado dele estava o sobrinho dele, um garoto recém-formado, mimado e arrogante que nunca tinha desenhado um galpão na vida. No telão imenso, brilhavam as minhas plantas, o meu design ecológico, a minha alma impressa em 3D, com o nome do sobrinho dele assinado como coautor e diretor de projetos ao lado do de Vitor. O silêncio na sala foi ensurdecedor quando eu entrei ofegante e suado. Vitor pediu para os investidores nos darem licença por um momento e caminhou até mim com um sorriso frio, um sorriso cínico que eu nunca tinha visto na vida. Eu perguntei o que estava acontecendo, minha voz falhando,
as lágrimas queimando os meus olhos de pura incredulidade. Vitor apenas cruzou os braços e disse com uma calma letal: "Você está demitido, recolha suas coisas e saia do meu andar." Eu perguntei sobre o meu projeto, sobre a minha sociedade prometida, sobre os 12 anos da minha vida que eu dei para ele. Ele soltou uma risada seca e zombeteira que ecoou pela sala imensa. "Olhe para você, um desenhista medíocre de subúrbio que mal sabe combinar uma gravata com um terno. Você achou mesmo que o meu escritório colocaria o nome de um Zé Ninguém na maior obra deste país? Esse projeto é meu, a ideia sempre foi minha. Você foi apenas a ferramenta barata que eu usei para passar as minhas visões para o computador. E ferramentas velhas a gente simplesmente descarta quando começam a dar defeito." O sobrinho dele riu no fundo da sala, tomando um gole da taça de cristal. E Vitor deu um passo à frente, sussurrando bem perto do meu rosto, exalando aquele mesmo cheiro de charuto: "Se você abrir a boca para reclamar com alguém ou tentar me processar, eu garanto com todo o dinheiro que eu tenho que você nunca mais vai desenhar nem uma casinha de cachorro neste país. Agora suma da minha frente antes que eu chame a polícia para tirar o lixo." O chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu senti a minha visão escurecer, o suor frio escorrendo pela minha nuca, o coração batendo tão forte que parecia que ia quebrar as minhas costelas. Eu saí daquele prédio 1 hora depois carregando apenas uma caixa de papelão com algumas canetas, humilhado, destruído e sem saber como pagaria o aluguel no mês seguinte. Na manhã seguinte ao meu despedimento, eu estava sentado no chão frio do meu apartamento minúsculo, a olhar para a caixa de papelão com os meus pertences, quando encontrei o meu disco rígido pessoal. Era ali que eu guardava os backups de segurança dos modelos tridimensionais que eu levava para trabalhar em casa nos fins de semana. Enquanto eu tentava apagar tudo para tentar esquecer aquela dor insuportável, reparei num ficheiro oculto que o sobrinho do Vitor tinha modificado na noite anterior à reunião. O meu coração parou de bater por um segundo. Aquele rapaz arrogante não tinha apenas roubado meu design, ele tinha alterado secretamente os cálculos das fundações da torre para usar materiais incrivelmente baratos e de qualidade duvidosa. E o pior, o detalhe que me fez sentir um calafrio a descer pela espinha: o mestre arquiteto tinha falsificado a minha assinatura digital para provar essas mudanças nos registros da Câmara Municipal. A percepção bateu-me como um murro no estômago. Eles não me tinham despedido apenas para roubar a glória. Eles iam desviar milhões de euros dos investidores internacionais usando os meus projetos perfeitos como fachada. E quando o prédio de 60 andares inevitavelmente colapsasse e matasse centenas de pessoas, eu seria o único responsável legal a apodrecer na prisão. A tristeza e a humilhação que eu senti evaporaram-se num instante, e deram lugar a um gelo absoluto, escuro e calculista nas minhas veias. Eu não ia apenas limpar o meu nome. Eu ia destruir o império deles tijolo por tijolo. O meu primeiro passo foi abraçar o silêncio mais absoluto. Eu não gritei, não ameacei com advogados, não fiz desabafos nas redes sociais. Em vez disso, usei uma porta dos fundos que eu mesmo tinha programado no servidor do escritório anos antes, e apaguei silenciosamente todos os meus ficheiros de correção estrutural, deixando nos computadores deles apenas as plantas adulteradas e falhas do sobrinho. Depois, passei 3 semanas fechado no quarto a reunir cada prova, cada rascunho original, cada e-mail e cada registro de desvio de fundos que consegui desenterrar. Empacotei tudo num dossiê gigante, rigoroso e encriptado, e enviei-o de forma anônima diretamente para o Conselho Fiscal do Fundo de Investimento no Dubai, que estava a financiar a obra. E então, eu simplesmente segui a minha vida. Durante os 3 anos seguintes, enquanto eles construíam aquela torre envenenada e sorriam para as câmaras, eu reergui-me das cinzas. Fui contratado por uma construtora rival e bilionária que percebeu o meu talento bruto. O meu trabalho começou a ganhar prêmios internacionais com o meu verdadeiro nome, e finalmente abri o meu próprio estúdio num bairro nobre da cidade. Eu viajava, ganhava o meu próprio dinheiro, vestia os melhores fatos e dormia em paz, enquanto observava de longe o relógio-bomba que eu tinha plantado no subsolo da vida deles a contar os segundos para a explosão. A queda deles não foi apenas pública, foi um espetáculo mediático de humilhação e ruína. Faltavam 2 meses para a grande inauguração da Torre Ápice, a estrutura já estava erguida e coberta de vidro, quando os investidores árabes chegaram a Portugal, mas não trouxeram champanhe. Eles apareceram escoltados pela polícia judiciária e por auditores forenses de elite. O dossiê que eu tinha enviado anos antes foi a faísca que acendeu um barril de pólvora de investigações sigilosas. Os peritos descobriram que as fundações estavam literalmente podres e que a torre estava a ceder milímetros por dia. A obra foi imediatamente embargada, os portões foram selados com correntes, e o grande e intocável Vitor Lacerda foi algemado à frente de todas as equipas de reportagem. Mas o maior plot twist de todos aconteceu nos bastidores. Quando a água bateu no pescoço e a ameaça de prisão se tornou real, o sobrinho mimado não pensou 2 vezes. Ele assinou um acordo de delação premiada e atirou o próprio tio para debaixo do autocarro.
revelando ao juiz que Vitor estava a perder a sanidade mental e que o forçava a desviar dinheiro para contas falsas no estrangeiro. Em troca de uma pena menor, o sobrinho destruiu a defesa do tio. O escritório milionário de Vitor foi apreendido pelo Estado, as suas contas bancárias foram congeladas, a esposa pediu o divórcio levando o resto das propriedades, e a lenda da arquitetura foi reduzida a um velho falido, traído pelo próprio sangue e odiado por todo o país. Ontem à noite, eu estava sentado na minha varanda, a beber um vinho tinto raro e a olhar para o horizonte da cidade, quando meu telemóvel tocou com um número não identificado. Quando atendi, a voz do outro lado não era do mestre imponente que exalava arrogância e fumo de charuto, era a voz de um homem minúsculo, aterrorizado e a chorar compulsivamente. Vitor estava em prisão domiciliária. Ele implorou, chamou-me de filho querido, disse que o sobrinho era um monstro que o tinha enganado e que eu era o único que tinha os cálculos originais para salvar a torre de ser demolida e provar que ele não queria matar ninguém. Ele soluçava tanto que mal conseguia respirar, dizendo que me dava o nome da empresa, que faria de mim o dono de tudo, que se ajoelharia aos meus pés se eu o ajudasse. Eu deixei-o chorar durante longos minutos, absorvendo cada gota daquele desespero miserável de quem perdeu tudo o que roubou. Então, bebi um gole do meu vinho e, com a voz mais fria, calma e letal que já usei em toda a minha vida, eu disse: olhe para você, Vitor, a implorar a um Zé Ninguém medíocre de subúrbio, mas como você mesmo me ensinou, ferramentas velhas a gente simplesmente descarta quando começam a dar defeito. E desliguei a chamada, bloqueando o número para sempre. As luzes do meu escritório hoje brilham muito mais alto do que as ruínas do dele, porque a melhor fundação para o sucesso absoluto é deixar o lixo enterrar-se sozinho no próprio veneno. Gostou da história? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos relatos. E conta-me nos comentários o que teria feito no lugar deste arquiteto. Acha que a vingança foi merecida ou ele deveria ter feito algo diferente?